Vamos continuar agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A sociedade patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão, assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele, teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir, daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo, como não haver havendo, como não ser sendo, neste caso nem poderíamos ser criados, só poderíamos existir à semelhança do ser divino, e não de outro modo, sendo como ele, totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem, para com enorme sacrifício colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele e não do ser dele, senão cairíamos na ideia panteísta, que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir porque, após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos o ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo havido a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia, denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios, a soberba para se pôr acima de Deus, teomania, a inveja para anular o que é correto, o ódio com a intenção de destruir, a avareza que visa impedir o uso dos bens, a gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar, luxúria para retirar o prazer só para si, a preguiça que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Percebendo todos esses
defeitos no ser humano, vamos concluir que isso nos aproxima dos seres inferiores. Vamos nos erguer e pedir a Deus, aos espíritos superiores, a força necessária para nos libertarmos de todo mal. Que assim seja. Vamos continuar agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A sociedade patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão, assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele, teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir, daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo, como não haver havendo, como não ser sendo, neste caso nem poderíamos ser criados, só poderíamos existir à semelhança do ser divino, e não de outro modo, sendo como ele, totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem, para com enorme sacrifício colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele e não do ser dele, senão cairíamos na ideia panteísta, que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir porque, após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos o ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo havido a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia, denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios, a soberba para se pôr acima de Deus, teomania, a inveja para anular o que é correto, o ódio com a intenção de destruir,
a avareza, que visa impedir o uso dos bens, a gula, com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar, luxúria, para retirar o prazer só para si, a preguiça, que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Percebendo todos esses defeitos no ser humano, vamos concluir que isso nos aproxima dos seres inferiores. Vamos nos erguer e pedir a Deus, aos espíritos superiores, a força necessária para nos libertarmos de todo mal. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É irreal colocar a culpa dos nossos males só nos demônios. Colocar só nos demônios a culpa de todos os problemas que temos é um processo de fuga da realidade. Quando Lúcifer convidou Eva e Adão para desobedecerem a Deus, o casal poderia ter rejeitado, assim como nós próprios, quando realizamos erros sob inspiração diabólica, também poderíamos recusá-los. A ideia que, em geral, o povo tem é que os demônios preparam armadilhas para derrubar o ser humano, e não que eles caíram nas próprias em que estão suas existências. Vamos dizer que nem eles atinavam a terrível situação que estavam se preparando. É por esse motivo que estou desenvolvendo esta pesquisa com outros estudiosos, para que os seres humanos percebam o que fazem para evitar o mesmo destino desses seres desafortunados. Lúcifer não teria poder algum neste mundo se não fosse dado pelos seres humanos, por terem escolhido o mal, que é justamente a ausência do bem. Assim sendo, ele só domina os que acreditam e realizam o que na realidade é pura ilusão, que existe só na imaginação desvairada dos indivíduos delirantes. O conceito de liberdade do mundo atual consiste na possibilidade de realizar também qualquer mal, o que constitui um incrível engano, porque os males são apenas a ausência do que existe, o que nos mostra que tal atitude redunda na eliminação do ser, ou seja, na perda da saúde e do bem-estar, e toda espécie de desavença, finalmente na eliminação da própria vida terrena e até eterna. Desse modo, qual é a vantagem de seguir um arcanjo que perdeu todo o brilho, sofreu um enorme decréscimo do conhecimento, vivendo agora na total obscuridade? Escrevi um livro com o nome Terra, o Planeta Ilusório, para mostrar que vivemos dentro de uma enorme ilusão, porque quase tudo o que nos acontece se trata de idealizações. Elaborei o conceito de idealização projetiva, que explica o fundamento da patologia humana, que leva a nossa humanidade a desejar e procurar o que não existe essencialmente, ocasionando as neuroses e psicoses. Posso afirmar que 90% de nossa existência gira em torno das aparências, que não têm necessidade para a verdadeira existência.
Quando o exorcista Padre Amorth foi realizar seu primeiro trabalho, notou que era mais difícil do que jamais havia pensado. Escreveu na página 29 do livro O Último Exorcista: para libertar um possuído são necessários muitos anos. Então, notem os leitores que é praticamente o mesmo processo de psicoterapia, que exige um bom tempo de tratamento para colocar o neurótico em uma existência favorável. Mas o que vejo de mais significativo é a relação incrível que existe entre os males orgânicos e os espirituais. Ao analisar a conduta do doente mental, comparando com as dos indivíduos possessos. Pelas nossas pesquisas, o que acontece realmente é o processo de libertar o ser humano de si mesmo, e nem tanto dos demônios, mesmo que também os carregue zelosamente. É importante conscientizar tal fato que nos tem impedido de desenvolver os próprios talentos. Gabriele Amorth praticava psicoterapia pensando que era puro exorcismo, confundindo a resistência pessoal do exorcizando com a do diabo, pois se o processo é demorado, é sinal que necessita um certo tempo para que ele modifique sua conduta invertida. O Último Exorcista, Opúsculo, página 29. Na página 201 desse mesmo opúsculo está escrito: cada batalha é a de sempre. Os homens lutam todos os dias contra o próprio pecado. Eu diria que os seres humanos lutam todos os dias a favor dos próprios pecados. Por exemplo, a luta pela fama, poder e glória neste mundo é algo demoníaco. O desejo de ser o que não é. Essa ideia do exorcista vem de sua consideração de que todas as coisas de nosso planeta estariam funcionando de acordo com a realidade, seja nos conhecimentos e nas estruturas sociais. O melhor dos mundos, como muitos filósofos religiosos e cientistas pensam, e não que tudo está invertido, praticamente contra os seres humanos. Seria mais ou menos como um pré-inferno que estaríamos vivendo aqui. Então, é importante que as pessoas pratiquem a análise terapêutica e a participação de grupos e estudem, porque assim ficaremos conscientes de nossas inversões e assim nos libertaremos de todas as más atitudes, de todos os maus costumes, e nos libertaremos de todas as influências e vibrações maléficas. Vamos prestar atenção nesse texto, ouvi-lo demoradamente, quantas vezes puder, e depois recolher-se no seu coração e meditar. Fiquem com Deus. Namastê. Boa tarde a todos. Vamos continuar o livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Keppe.
Uma das consequências de tal patologia é o fato de inúmeros indivíduos pensarem que não existem demônios. Não podemos nos esquecer que a orientação errônea da ciência moderna é que só podemos trabalhar com o que os sentidos percebem. De outro lado, todos os seres que praticam o mal se escondem, como acontecia já no início da nossa civilização. Quando Caim, ao matar Abel, se escondeu, e mesmo Adão e Eva fugiam da presença do Criador, após sua desobediência e arrogância, ao desejarem serem deusinhos. Não podemos nos esquecer de que até hoje os humanos desejam ensinar o que deveria ser feito e não seguir as regras normais da vida. Estou me lembrando das ideias de criar inteligências para as máquinas e outras formas de existência. Será que não chegamos ainda a notar a impossibilidade disso? É só conscientizar, porque não é necessário ter inteligência muito alta para saber disso. Dr. Kepp, quando fui dormir, notei que havia um ser espiritual ao meu lado e não consegui ficar nessa casa. A senhora não quer ver o demônio que a acompanha? Que visão horrível! A senhora acha que não vendo o demo, ele não está em sua existência? Veja, leitor, que o ser humano, em geral, só quer acreditar naquilo que os sentidos lhe mostram, como se a existência se passasse só no âmbito orgânico, material, algo muito pequeno em relação ao espiritual. Em seguida, a cliente continuou: nunca me dei bem com namorado algum. Neste caso, o ser maligno não quer que a senhora se aproxime de outro ser. Ele está casado com a senhora. Outro fator bem significativo está na questão de que os demônios desejam os seres humanos só para eles, como se fosse um eterno casamento. Daí o isolamento em que vivem os indivíduos mais doentes mentalmente. Você quer saber como os diabos agem? É só conhecer os indivíduos gravemente psicóticos. Não adianta pensar que eles pensam como nós, porque não aceitam a energia divina escalar. Também já não tem mais nem o nosso conhecimento. Então vamos continuar no próximo estudo sobre essa questão de psicoterapia e exorcismo, e vamos nos conscientizar e pedir a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, que os nossos caminhos estejam abertos e que a luz suprema viva para nós. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi e vamos dar continuidade ao livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Lendo na página 3 do opúsculo O Último Exorcista, de Gabriele Amors, diz que, após ser padre, teve a primeira vez contato com o demônio, como se tivesse passado toda a sua vida anterior longe dele. Trata-se de um pensamento delirante que a maior parte dos indivíduos leigos possui, de que os malignos, só frequentam os castelos e regiões especiais.
Todo ser em sua origem é verdadeiro, belo, bom e único. Mas se houver alguma interferência, com a sua negação, omissão e deturpação, perderá em grande parte a sua condição essencial. Por exemplo, quando Isaac Newton colocou sua fórmula de ação e contração, estava invalidando a autêntica física, justamente devido a anular o ser, ajudando os demônios a entrar no planeta. O célebre físico inglês fez a física da vontade do demônio. Tanto os religiosos exorcistas como os médicos psiquiatras, trabalhando só em seus setores, erram na avaliação das doenças mentais, devido à mistura de seus sintomas orgânicos e espirituais. Podemos também dizer que qualquer patologia carrega ambos os fatores, porque temos os dois elementos, o corpo e o espírito. Daí a necessidade de estender tal conhecimento a todos os fatores patológicos. As faculdades de medicina e teologia precisam urgentemente acolher esses dois aspectos sobre os males humanos, se quiserem entender e tratar os seres humanos, pois sofremos os reveses desses dois aspectos. O dividido engana, porque quebra o que é inteiro, obrigando o pesquisador a redividir o que não é divisível. Então, é importante a pessoa perceber as interferências malignas. Então, agora, na próxima aula, entramos no capítulo A5, na página 15. Procure se concentrar sempre em Deus. Em situações de perigo, ore e peça auxílio dos espíritos superiores, infinitos e maravilhosos. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar nossas leituras. O livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Também estamos lendo esse livro de ponto a ponto, de trecho em trecho. Capítulo 4, O Médico da Alma, página 49. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam uma polêmica em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, à semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente exista essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial que é o psiquismo. Evidentemente, não quero incorrer no erro platônico de admitir entidades distintas na formação do homem, mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por este motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo. Ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nenhum mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios, assim como na existência de um comprometimento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista
sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por anobismo. É exceção, como vemos. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista. E quando chegou a este ponto, precisa realmente de um ou senão dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera, de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção. E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontrou afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação. Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão notar que, no sentido em que estamos nos desenvolvendo, a neurose constitui, no primeiro fator etiológico de todas as doenças psíquicas ou orgânicas. O leigo em psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é a de tornar os homens santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência de sua função, de seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar esse estado de coisas e por isso vamos ao fundo em nossas análises até que a verdade surja, mesmo que doa. Toda nossa conduta é condicionada nos recalques. Vamos de uma vez ter a coragem de abrir os olhos para ver e apontar a realidade. Não adianta mudar apenas os aspectos externos, cabelo, vestuário ou automóvel. Vamos diretamente ao problema para resolvê-lo. Esta é a função do psicanalista, o médico da alma, que não pode viver na mentira. Sabemos que não é pequeno o número de pessoas que provaram que procura os balneários, os alimentos mais recomendados pelos nutricionistas
estão dispostos a ingerir qualquer remédio, caso possa conservar sua mocidade por mais tempo. Todos os meios físicos são procurados, e o principal, aquele que de fato é o verdadeiro responsável pela beleza e juventude do corpo, não é manipulado. A alma com todas as suas manifestações. O indivíduo pode ser um Adonis ou uma Vênus, porque 30, 40 ou 50 anos, ou pelo contrário, uma bruxa ou um animal feroz aos 20, caso dê ênfase aos fatores positivos ou negativos de sua vida psíquica. Os cuidados com a alma não favorecem apenas a saúde orgânica, mas traz maior perfeição ao corpo. O equilíbrio psíquico aperfeiçoa o físico. O psicanalista não é, no entanto, um indivíduo perfeito. O analisando tem a tendência de achar que ele é o protótipo humano que existe sobre a face da Terra, mas porque deseja ter um substituto do Pai, sem defeito algum, somente assim se sentirá mais seguro e tranquilo. O psicanalista é apenas menos neurótico do que o comum dos homens. Vamos supor que ele tenha corrigido 80% dos seus distúrbios psíquicos. Então poderá se considerar como excelentemente bem dotado. 20% de problemas neuróticos é uma garantia para toda a conduta. O psicanalista nem sempre é um médico ou um psicólogo. Pessoas formadas que sejam analisadas segundo o tempo exigido pelas várias escolas, sejam aceitos e frequentem as reuniões de formação. O psicanalista pode ser ateu ou religioso. A ciência não usa dos dados da fé. No entanto, pela minha experiência, acho que os espiritualistas levam grande vantagem sobre os outros, inclusive no respeito ao tipo de crença ou ao ateísmo dos seus clientes. Além do mais, a psicologia moderna está valorizando os elementos oriundos das outras tendências, sejam os voluntariosos ou os intelectuais. A libertação aos laços instintivos neuróticos leva sempre a uma aceitação dessa ampla realidade. As leis com as quais o psicanalista lida são atinentes ao ser humano. Deste modo, ele não pode ser superado, ele não pode ser supersticioso e tem que visar sempre os motivos interiores de qualquer ação. Por exemplo, a oração usada pelas religiões é analisada pelos especialistas em psicanálise como um processo interior que poderá levar o indivíduo a tais transformações, inclusive as de âmbito somático. Por esse motivo, quando há uma autêntica fé numa pessoa ou num grupo, toda a sociedade se beneficiará. Então, vamos refletir sobre esses pontos que se fala sobre o psicanalista, sobre os estudos sobre a fé, que isso é bem importante para todos nós. À medida que estudamos, vamos avançando os aspectos profundos de nossa alma. Isso vai nos ajudar e vai nos preparar. A força divina de nosso ser se manifesta em cada momento, em cada instante.
E assim, só desta forma, nós nos libertaremos com a consciência presente. Namastê. Vamos ler o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo trechos curtos para que seja amadurecido esse conhecimento. Um fator muito importante a ser considerado é a questão que o ser humano faz pelo demônio, motivo pelo qual ele odeia qualquer pessoa, exorcista ou não, que se opõe à sua escolha demoníaca. É por essa causa que existe o perigo nos indivíduos que desejam ajudar de receberem ataques de objetos caseiros e até calúnias na vida social, promovidos pelos endemoniados. Dr. Kepp, sofro contínuos ataques em meu trabalho. Quem ataca o Senhor? Meus colegas de trabalho que ouvem calúnias de um parente doente. O leitor poderá observar uma pessoa intrigante, geralmente é dominada por maus espíritos. Vamos dizer que a conduta de intriga caracteriza a principal arma dos malignos para criar todas as confusões em qualquer ambiente. Então, vamos ficar atentos a esse conhecimento para saber, assim, que há muitas interferências intrigantes que atrapalham a vida da pessoa. Agora, concentre-se e medite. Vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, que é bem interessante, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos na página 7. O ser humano é que escolhe seus demônios. A ideia de vitimação do mal é bastante confortável, mas o que realmente acontece é o ser humano escolher seus demônios. Vamos dizer que ele os chama ao escolher o tipo de mal para viver. Posso dizer que ser demoníaco algum pode conviver com uma pessoa, se não for solicitado. É por esse motivo que o exorcizado geralmente ataca o exorcista, principalmente usando as próprias energias, para ferir, machucar e até eliminar quem ousa separá-lo de seu companheiro. Pessoa alguma irá para o inferno ou terá uma existência infernal que não seja por sua escolha. O que acontece é que a aceitação do mal ocasiona cegueira em seu entendimento, pois a maldade é nociva, fechando a percepção. Não é raro notar que esse processo leva os seus possuidores à catarata e até mesmo a consequências físicas, principalmente na visão. Um fato fundamental que os exorcistas não perceberam muito bem é que eles próprios estão sob a ordem dos demônios, em qualquer trabalho que façam. Como podem pensar que estão em plenas condições de contrariar o indivíduo possuído e seus diabos, se eles estão quase na mesma situação? É por esse motivo que os espíritos lembram os exorcistas de seus pecados, desmontando os argumentos e a posição em que se colocam como se estivessem impunes de qualquer consequência que praticaram. A ideia de muitos exorcistas que em cada processo de expulsão existe subtração da sua energia, pagando alto preço, conforme consta no livro de Malak Martin, Reféns do Diabo, página 429, e sequentes,
Michel Strong, conclusão. Pode ser explicada através da atitude do religioso, que não estava preparado para ver que grande parte do que fez era mais de acordo com o maligno do que jamais pensara, mesmo que tais acontecimentos estivessem mais de acordo com a vida social do que com a vontade demoníaca. Basta ver as guerras e leis sociais injustas, juros e especulações. No seu trabalho de exorcista, ele acaba por perceber que não estava totalmente distante do exorcizado. Daí o susto ao notar que também está muito mais próximo do demônio do que jamais pensara. Neste caso, vamos dizer que nesse processo ele está principalmente exorcizando a si mesmo, e se não o fizer, não irá aguentar suas consequências. Quando Malak Martin foi visitar o padre Michael Strong, Reféns do Diabo, páginas 429 e sequentes, notou que ele estava com visão dupla, o que significa estar